Sabe aquela ideia que muita gente tem da Idade Média como a Idade das Trevas? Um período parado, sem grandes avanços intelectuais? Pois é, a verdade é bem diferente. Essa época foi, na realidade, um campo de batalha de ideias super vibrante. E foi justamente ali que uma das questões mais importantes da história do pensamento ocidental foi forjada: a relação entre fé e razão. Imagina só o cenário. De um lado, a gente tinha a fé cristã, com a autoridade absoluta das Escrituras, da revelação de Deus. Do outro lado, a gente tinha a razão, que chegava com as ferramentas poderosíssimas da lógica grega, especialmente de Aristóteles. Aliás, um detalhe interessante: foram os estudiosos islâmicos e judaicos que reintroduziram essas ideias na Europa. Então, o palco estava montado para um verdadeiro choque de titãs que ia definir o futuro do pensamento no Ocidente. E a pergunta que não queria calar era: dá para juntar essas duas coisas? É possível construir uma ponte entre essas duas formas de entender o mundo, a realidade? Essa se tornou a grande busca intelectual da época. Uma busca que durou, olha, quase 1000 anos. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro grande arquiteto desse projeto todo foi Agostinho de Hipona. Pensa nele não como o construtor da ponte, mas como o cara que preparou o terreno e colocou as pedras fundamentais. A abordagem dele pode ser resumida numa frase simplesmente genial: creio para compreender. Para Agostinho, a filosofia não servia para questionar a fé. Pelo contrário, era como uma lanterna para iluminar a fé por dentro, para entender melhor aquilo que já se acreditava. A jornada para o conhecimento para ele começava na fé e num mergulho para dentro da própria alma. Para fazer essa conexão, Agostinho usou uma ferramenta muito poderosa na época, o neoplatonismo, que era basicamente uma reinterpretação das ideias de Platão. Com esses conceitos, ele montou toda uma estrutura intelectual para explicar a alma cristã, a natureza do tempo e a ideia de criação a partir do nada, o famoso ex nihilo. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos e chegar na Alta Idade Média para conhecer o mestre de obras, Tomás de Aquino. Se Agostinho preparou as fundações, Aquino foi quem projetou e ergueu a grande catedral do pensamento medieval, a escolástica. A convicção principal de Aquino era um pouco diferente. Ele não via fé e razão como inimigas, de jeito nenhum. Para ele, elas eram dois caminhos diferentes que levavam para o mesmo lugar, a verdade. Eram como duas asas que permitem que a mente humana consiga alçar voo. E o método dele era extremamente meticuloso. Na sua obra-prima, a Suma Teológica, Aquino usou a lógica de Aristóteles para analisar tudo de forma sistemática. Foi lá que ele desenvolveu as famosas 5 vias, que são argumentos racionais para a existência de Deus, e também a teoria da lei natural, que é a ideia de que a razão humana por si só consegue descobrir princípios morais que são universais. Para a gente entender o próximo passo dessa história, a gente precisa entrar num debate que era central e bem complexo na época, conhecido como o problema dos universais. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. Basicamente, existiam duas respostas principais para essa questão. Para um realista como Aquino, existia uma essência de cadeira, uma cadeiridade real e universal, uma forma ideal da qual todas as cadeiras que a gente vê participam. Já para os nominalistas, a palavra cadeira era só isso, um nome, uma etiqueta que a gente usa para agrupar objetos parecidos. Não existiria uma essência de cadeira real flutuando por aí. Parece uma diferença pequena, mas as consequências disso foram enormes. E isso nos leva à nossa última figura-chave, Guilherme de Ockham. Ele não foi um destruidor, mas sim um crítico muito perspicaz, que olhou para a grande estrutura que Aquino tinha construído e começou a apontar algumas rachaduras. A ferramenta mais famosa dele ficou conhecida como navalha de Ockham. É um princípio de simplicidade. A ideia é raspar, cortar fora as explicações que são complexas sem necessidade. O princípio é direto. Não se deve multiplicar as entidades sem necessidade. Ou seja, a explicação mais simples costuma ser a melhor. E aqui a gente vê o impacto da abordagem dele. Aplicando essa navalha, Ockham argumentou: por que eu vou supor a existência de universais complexos se eu posso simplesmente dizer que são nomes? Essa visão nominalista o levou a concluir que a razão humana tem limites. Certas verdades, como a existência de Deus, não poderiam ser provadas pela lógica. Elas pertencem só ao domínio da fé. E assim, com um corte da sua navalha, ele separou os dois mundos que Aquino tinha unido com tanto cuidado. Então, aquela busca por uma síntese perfeita entre fé e razão foi desafiada. Mas isso não significa que o esforço todo foi em vão. Muito pelo contrário.
Essa jornada intelectual de 1000 anos moldou o mundo moderno de formas que muitas vezes a gente nem se dá conta. Pensa nisso como uma reação em cadeia. Primeiro, a grande síntese de Aquino juntou fé e razão. Depois, a crítica de Ockham foi lá e separou as duas. E aí acontece algo paradoxal. Ao libertar a filosofia da obrigação de sempre servir a teologia, essa separação criou um espaço autônomo, um espaço para investigar o mundo natural pelos seus próprios méritos, e isso acabou preparando o terreno para a ciência moderna. E o legado é muito concreto. Instituições que para a gente hoje são comuns, como as universidades, e métodos que a gente usa todo dia, como o método analítico da ciência, tudo isso tem raízes fundas nessa busca medieval. Da organização do direito até a própria estrutura do debate acadêmico, a influência está em toda a parte. No fim das contas, essa luta medieval para reconciliar revelação e lógica, autoridade e investigação, não ecoa nos nossos próprios debates de hoje? A grande questão medieval talvez nunca tenha sido completamente resolvida, mas continua sendo uma das perguntas mais profundas e persistentes da experiência humana.